todas. Eu sou Vinícius Centeno, eu sou formado em Economia na URGS e mestrando na UF, e também sou associado da KB. A Associação Keynesiana Brasileira está lançando uma série de vídeos chamada Temas de Macroeconomia Moderna, para falar um pouquinho sobre esse livro aqui, que se chama Macroeconomia Moderna, Lições de Keynes para Economias em Desenvolvimento. Esse livro ele foi lançado pela KB em 2019, ele é organizado pelas professoras Eliana Araújo e Carmen Feijó. Então, esse livro ele tem capítulos publicados, escritos por vários membros, né, da associação, e um deles é o professor Otávio Conceição, que está aqui comigo hoje, professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que vai conversar comigo sobre o artigo intitulado Decisão, Animal Spirits e Incerteza, uma aproximação institucionalista da abordagem de Keynes. Tudo bem, professor Conceição? Como é que vai? Tudo bem, Vinícius. Como é que vai? Tudo bem? Tudo certo. Então, Tudo certo. Professor, o teu artigo busca, né, como o nome diz, uma aproximação entre duas importantes escolas de pensamento, que é a keynesiana, mais especificamente a pós-keynesiana, né, e a abordagem institucionalista. Quando a gente fala em institucionalismo, a gente pensa em Thorstein Veblen, né, que é considerado o pioneiro do campo de conhecimento da economia institucional. Então, no artigo, tu ressalta que, para o Veblen, os indivíduos deveriam estar no centro da teoria econômica. À primeira vista, isso pode parecer um pouco mainstream, né? Então, de que maneira as ideias do Veblen se diferenciavam do pensamento neoclássico, que era o pensamento hegemônico à época? Bom, para começo de conversa, o tema é extremamente desafiador, né, Vinícius? E muito amplo, né? Para a gente ver se chega a algum ponto de compreensão do que eu estou querendo dizer com esse ponto. Quer dizer, não eu propriamente dito, mas o debate, principalmente como está sendo tratada a questão institucionalista no Brasil, eu diria. Bom, para começar nesse sentido, eu diria que, em geral, quando se fala em institucionalismo, o pessoal normalmente associa, e não é só aqui, mas é no resto do mundo também, ao Douglas North, né, ao Williamson, ao Ronald Coase, a chamada nova economia institucional. Então, é muito comum se associar institucionalismo à visão neoclássica. Eu acho que isso é um equívoco eu diria que desde o nascimento dessa concepção do institucionalista, ele se propôs a se opor a uma visão neoclássica de economia. E aí que eu acho que já esse é o objetivo de discutir esse livro da macroeconomia moderna, né, que a Carmen está organizando, quer dizer, tentar conectar Keynes com as perspectivas analíticas contemporâneas, que são interessantes, e eu propus esse texto, quer dizer, que é uma linha de pesquisa que eu venho trabalhando com o pessoal aqui na URGS, mas também tenho trabalhado com vários parceiros aqui no Brasil, e inclusive a gente lançou um livro sobre economia institucional nesse sentido, tentando vincular a questão institucional não à nova economia institucional, não à NEI, mas ao Old Institutional Economics. O pessoal prefere chamar de Original Institutional Economics. O que seria esse Original Institutional Economics? É a abordagem originária do institucionalismo, que tem suas raízes do pensamento lá do Thorstein Veblen, que é o autor que viveu nos Estados Unidos, ele é norte-americano, ele é filho de norueguês, mas morou nos Estados Unidos, e ele nasceu em 57 e morreu em 29, no ano da Grande Depressão. Então, os grandes trabalhos de Veblen nesse período, principalmente na virada do século. Mas o antigo institucionalismo norte-americano do Veblen não é apenas Veblen, é o John Commons e o Wesley Mitchell. Eu diria que principalmente o Commons e o Mitchell são os autores que mais se conectam com Keynes. Não que o Keynes ele não foi um seguidor, nem discípulo, nem seguidor do poder de leitura das abordagens de Veblen, mas eu acho que muita coisa da visão heurística, né, a visão teórica, até paradigmática da economia em Veblen dialoga com a perspectiva de Keynes, que é que eu tentei fazer dessa aproximação com o texto. O Keynes tem muitos pontos em comuns, como a gente vai ver ao longo da conversa. Eu não estou dizendo que é a mesma coisa. Eu também não estou dizendo que o Keynes é institucionalista. Longe de mim dizer isso. Nem aqui eu me diga institucionalista. Eu sou estudioso da abordagem dos institucionalistas, que eu acho que tem uma interpretação muito interessante sobre os períodos, sobre a época contemporânea e as dificuldades que a gente está passando. Tá? Sim, então, para começo de partida, a nossa abordagem institucionalista se centra em Veblen, em Commons e em Mitchell. Isso que é o Original Institutional Economics. A gente vai começar a conversar dentro dessas proposições que a gente está propondo. Tá certo? Sim, então, já adiantou um pouco, né? Para as diferentes escolas, né? Então, o próprio texto, o texto salienta que nem tudo que fala de instituições é institucionalismo, né? Então,
abre aspas, na página 7, está escrito: o que caracteriza o institucionalismo não é o fato de utilizar o termo instituições, mas percebê-las como resultante da interação entre os indivíduos e a estrutura social. Então, a gente sabe, né, como tu mencionou, que existem outras escolas institucionalistas, mas eu queria te pedir para explorar um pouco as diferenças entre a economia institucionalista original, que é essa clássica do Veblen, e a NEI, que é a nova economia institucional. Certo. Vamos lá, vou tentar. Aliás, tem várias escolas institucionalistas, né? Pegando essa perspectiva evolucionária, pegando a evolução, já que a ideia de evolução supõe a coabitação de várias espécies do meio ambiente, então nós temos várias espécies de institucionalistas, né? Ou várias visões, ou fragmentos, ou concepções. Eu tenho institucionalismo radical, eu tenho a nova economia institucional, eu tenho a escola regulacionista, que é um texto que também está nesse livro, que o Miguel Bruno trabalha. O regulacionismo é uma escola que, na minha concepção, é institucionalista, já na concepção da sua institucional de estrutura. Eu tenho o institucionalismo do Veblen e do Commons e do Mitchell, em alguma medida, que coaduna com a ideia webleniana. Bom, o que o Veblen... Vou pegar a ideia do Veblen, que seria o ponto de partida, que eu acho que tem muito a ver com a coisa do Keynes, que depois a gente vai fazer esse nexo, tá certo? Eu acho que o Keynes vai ficar mais fácil de ser inserido nisso se eu discutir inicialmente as proposições do Veblen. O Veblen, em 1899, ele escreve um artigo clássico, né, ele preocupado com o rumo da economia, ele teve uma influência muito forte do Charles Darwin na questão evolucionária, e ele via que a economia tinha um campo em comum muito interessante. Tem dois caras que interessaram muito o Veblen na sua própria formação, tá certo? Da psicologia comportamental do William James e o autor do Charles Peirce, da ideia da filosofia pragmática. Então, é o pragmatismo, é a questão comportamental e a questão evolucionária darwiniana. Parece que esses três pontos formaram o pensamento do Weber já na origem. E o que incomodava ele? No Wise Economics, esse artigo clássico de 99. Por que a economia não é uma ciência evolucionária? Esse artigo foi traduzido agora nesse nosso livro que o Alexandre Salles organizou junto com o Ramon. E com... É bem recente, né? O Oscar, de 2017, a tradução é recente. Por que a economia não é uma ciência evolucionária, dizia o Weber. E ele dizia, por que não é uma ciência evolucionária? Porque meus colegas economistas, lá do outro lado do Atlântico Norte, lá da Inglaterra, estão pensando a economia como algo ascético, algo que o indivíduo é dado, onde as estruturas são imutáveis, onde apenas o raciocínio do bem-estar Benthamiano, que se colocava na época, impunha um padrão de comportamento do indivíduo que ele chamava de racionalidade. Então, era a racionalidade estática do ótimo e do meu bem-estar. Então, nesse sentido, a economia estava irremediavelmente conduzida. Eu vou colocar esse ponto, porque depois nós vamos ter relações que se fazem, principalmente do Brasil hoje, dizendo esse automatismo da condução de decisões históricas que são de alta complexidade. Então, dizia o pensamento que incomodou o Weber lá na época, 1899, que ele materializou, esse automatismo de gerar decisões ótimas e racionais dos indivíduos para o todo, percebeu, vai construir trajetórias de equilíbrio ótimo, que depois virou steady state, o artigo do Solow sobre o crescimento econômico. Então, toda essa noção heurística de otimalidade, sabe, de uma trajetória futura, foi incorporada na economia. O Weber, desde o começo, se indignou com esse tipo de concepção. Ele disse, mas se os caras pensam em economia estaticamente, uma trajetória pré-determinada de saber onde é que eu vou chegar, percebeu? Onde os indivíduos não têm função nenhuma, a não ser fazer uma escolha numa curva de diferença entre ponto A e ponto B, é um trade-off, percebeu? O indivíduo é um ser inerte, passivo, não tem nenhuma... Isso não é um indivíduo. Então, quem pensa ou concebe o indivíduo assim, que é o ponto de partida da própria economia política, vamos dizer assim, do próprio Weber e da época que está bem... vivendo das estruturas que evoluem, que convergem, que se transmutam em um novo ambiente, sem deixar de haver interação. Então, nesse ponto, percebeu? Esse ponto dessa interação é um ponto crucial para o Weber. Como os indivíduos, na sua diferença, se conectam com o seu coletivo, com o seu todo. É por isso que eu digo, ser institucionalista não é falar de instituição. Ser institucionalista, na minha visão, é ter esse tipo de concepção, onde a parte, o indivíduo, o agente que decide, percebeu? Sobre certeza, sobre diferença, sobre angústia, sobre depressão, sobre não saber se vai dar certo ou não, que isso está sempre presente na economia. Como é que esse indivíduo se conecta com o seu coletivo?
Sim. Aqui fazendo parênteses rápido, eu não sei se vou ter tempo depois. O John Comus, que era o cara que trabalhou nessa ideia, que as instituições são padrões de ação coletiva. O Keynes adorou esse tipo de concepção do Comus, que ele reitera mais de uma vez. Essa ideia da ação coletiva parece que casou com a concepção da teoria geral, com a própria ideia de demanda efetiva. Então, me parece que esses pontos de conexões originais do Veblen, de uma noção de indivíduo diferente interagindo com o seu meio, que produziriam as instituições, caracteriza o ambiente da teoria econômica propriamente dita. O século XX não seguiu esse alerta do Weber, mas vamos lá. Pois é, então a própria nova economia institucional, ela se afasta um pouco dessa ideia, desse pensamento original do Veblen, né? Pode dizer que se aproxima mais aos neoclássicos, assim? Eu diria o seguinte, o institucionalismo ele já nasce como uma oposição ao neoclassicismo na medida em que essa ideia de steady state, de um estado pré-determinado das coisas, que racionalmente vão acontecer, a não ser que aconteça um acidente ou uma externalidade. Esse tipo de visão o Weber está banindo da teoria econômica. A Ney surge de uma escola lá nos anos 60, porque dos anos 30 aos anos 60 houve uma espécie de uma letargia decenal, de 3 a 4 décadas, onde ninguém fala de institucionalismo. Nem os livros de HPE, percebeu? Incorporam o Weber à questão institucional. Parece que com o triunfo da teoria geral, a instituição que me parece que teve muita influência na formação da própria teoria geral, principalmente via Comus e Mitchell. Tá? Não estou dizendo que o Keynes é evolucionário, mas eu acho que essas ideias instigaram bastante Keynes na concepção da teoria geral. Principalmente trabalhar a noção, junto com o Frank Knight, de incerteza, que me parece um elemento fundamental para a concepção e para a compreensão da própria teoria geral. Essas ideias, me parece que foram todas elas transferidas para o keynesianismo. Então, o keynesianismo representou o mainstream, pós-30, né, até os anos 50, 60, que depois vai vir monetarismo, Friedman, essa coisa toda. Mas o institucionalismo sai de cena, completamente. Ele ressurge nos anos 60 com os trabalhos, principalmente reerguendo o artigo The Nature of the Firm, do Ronald Coase, onde ele tem uma dimensão de firma completamente diferente da teoria clássica. Que a firma lida com angústia, com mercado imperfeito, com um custo ambiental que exige comportamentos e estratégias completamente diferentes da lógica neoclássica, que esse artigo de 37 do Coase foi reconhecido em 91, quando ele ganha o Nobel em 91, e consagra, já tinha consagrado antes, a nova economia institucional. Então, a nova economia institucional, ela surge com uma nova visão de teoria, como se a antiga economia institucional não fosse teoria, percebeu? Então, a nova surge com a noção de teoria de firma, de mercados imperfeitos, de custos de transação, do Williamson, falando da ideia de oportunismo, etc. O Douglas North, seus trabalhos sobre história, então me parece que eles revigoram o campo institucional com uma teoria econômica dos custos de transação. Isso é extremamente importante, não há a menor dúvida que houve um avanço nessa questão da incorporação das instituições da teoria econômica. Eu só acho um problema. A Ney se diz herdeira do pensamento neoclássico, que eu acho, nesse sentido, um paradoxo. Hoje, a lei, eu acho que está muito próxima do pensamento evolucionário. A gente pode conversar isso. Eu acho que está havendo uma certa convergência, principalmente em função dos últimos estudos. Douglas North, que faleceu em 2015, mas há uma convergência, a ideia do understanding, né, do processo de mudança. Essa concepção meio que próxima do evolucionismo está muito presente nos estudos do Douglas North. E eu diria que, em alguma medida, do Williamson também, que faleceu recentemente, inclusive. Então, a Ney, pegando esses três autores, evidentemente, por uma aproximação, no começo negou a teoria do institucionalismo original, mas agora, em períodos mais recentes, está havendo uma certa convergência. Coisa que eu acho que nunca aconteceu com os keynesianos. Não houve, do ponto de vista dos keynesianos, nunca uma identificação com o pensamento neoclássico, no sentido de estabelecer elos de avanço, né, na chamado hardcore neoclássico ser incorporado pelas instituições ou pelo keynesianismo, e me parece que, nesse sentido, o institucionalismo e o keynesianismo estabelecem pontos de agenda bastante compatíveis, que eu procurei botar no texto. Sim. Sim, ainda aproveitando então o gancho dessa última pergunta, que a gente já traça um paralelo também com a teoria neoclássica, tem um trecho no texto que diz que o Veblen ele incorporava noções que, com o tempo, foram ganhando robustez conceitual e analítica, avançando em linha oposta ao pensamento hipotético dedutivo do neoclassicismo, né, que já foi comentado. Então, no texto também é destacada a relevância da interação micro-macro na perspectiva macroeconômica institucionalista, né, e é sobre isso que eu quero perguntar.
esse é um contraponto em relação ao mainstream, né? Então, a respeito disso, o que tu quer dizer quando fala em reducionismo da macroeconomia microfundamentada, que é do mainstream, e qual a diferença para a perspectiva institucionalista com o conceito de causação cumulativa? Bom, são duas perguntas bastante amplas, mas eu acho que é interessante o que você está colocando. Eu diria o seguinte, essa interação micro-macro, acho que é um ponto fundamental, e essa divisão microeconomia e macroeconomia, eu diria, foi uma divisão mais do ponto de vista acadêmica, propriamente dito, para separar os dois terrenos, a micro da macro, percebeu? O que eu acho que essa questão do reducionismo? Eu acho que o Keynes nunca fez a separação, nem a micro nem a macro. Muito menos o fez o Smith, na teoria clássica, né, da riqueza das nações, essa divisão micro-macro. O Ricardo Idem e o Marx, muito menos. Está em todos. Esse ambiente da totalidade marxista, pelo para pegar esse exemplo, quer dizer, é uma interação. Eu não estou dizendo que o Marx também, nesse ponto, converge com o Weber, mas é uma interação do indivíduo, sua circunstância histórica, seu papel de classe, com o seu todo. Né? Essa noção disso, do Marx, de infraestrutura e superestrutura, é algo que interage permanentemente. Eu não tenho um corte, teoria macro, teoria da superestrutura é uma coisa, teoria micro, teoria da infraestrutura é outra coisa. Isso pegando apenas o exemplo do Marx. Eu acho que o Keynes é a mesma coisa, eu não tenho uma teoria microeconômica geral, nem uma teoria macroeconômica geral. Esse papo de dizer que o Keynes é o pai da macro, eu acho o maior absurdo. Porque a macro é algo que só aconteceu depois que os indivíduos decidiram, percebeu, suas posições de tomada de decisão, sob certeza, e não porque estão querendo maximizar alguma coisa. Na melhor das hipóteses, estão querendo maximizar um ganho, se possível, num horizonte de alta incerteza. Eu acho que até esse ponto, fazer um pequeno parênteses, eu acho um absurdo tentar medir incerteza como nós estamos fazendo hoje. A incerteza ela é irredutível a um padrão de mensuração. Eu não posso quantificar algo inquantificável. Não probabilística, né? Se ela é probabilística, ela deve ser incerteza. Então, ela é risco, pegando a ideia do CNAR. Como é que eu vou quantificar algo que é incerto por definição, como o que eles dizem na teoria geral? Incerto é algo que eu simplesmente desconheço, e esse ponto é fundamental na visão do Keynes. Portanto, é aí que está a conexão micro-macro. O agente micro toma a decisão que repercute no plano macro, sob absoluta incerteza, ela não é passível de redução. Eu vou reduzir tantos graus de certeza para saber se a minha decisão é certa ou não. Isso no mundo keynesiano não existe, pelo menos na minha concepção. Por que eu estou chamando a atenção nesse ponto e reiterando ele? Porque, do ponto de vista do Weber, também não existe. Porque, ao falar de ambientes evolucionários à la Darwin, quando as espécies evoluem, fazem processo de mutação das suas estruturas e da sua interação com o todo, essa coisa, eu nunca sei em que sentido vão operar as mudanças. As mudanças não são, percebeu? Logicamente ou teoricamente direcionadas. Quem faz isso é o pensamento neoclássico. Ele direciona tudo em relação ao steady state, ao equilíbrio ótimo. Tudo que não deu conforme eu previa é porque teve externalidade. Ou erro de alguém, normalmente, dizem eles, ou do Estado, ou dos agentes responsáveis, ou de algum keynesiano que fez um processo desvairado de política econômica. Essa é a visão do mainstream. E eu acho que essa visão de culpados de uma trajetória de alta complexidade, percebeu? Não coaduna nem com o pensamento do Veblen, por isso que ele diz que a história é um blind drift, é um voo cego, são trajetórias de evolução das espécies. A evolução nunca é para melhor. Quem diz isso até não compreende a noção do próprio Darwin. Quer dizer, evoluir não é melhorar. Evoluir é mudar em processos, percebeu? De restauração de posições, de construção de posições e desconstrução das mesmas. É um processo permanente, contínuo. Isso é que é a causação cumulativa. Que essa turma do Caldor, percebeu? A própria noção da macroeconomia dos fatos utilizados incorporou a partir dos anos 40. Isso veio do Weber, tá certo? Sim. O Myrdal tinha essa concepção, o Myrdal teve forte influência do Weber. Essas noções weberianas importantes, causação cumulativa, o nexo micro, o nexo macro, percebeu? Que eu acho que estão presentes na teoria geral, elas estão sob o invólucro que a gente poderia chamar de nexos institucionalistas, que é essa ideia do texto tentar demonstrar que ela existe. O mundo neoclássico vê a macro como a soma das micros. Isso é que é reducionismo. Ou seja, eu reduzo o nível superior às instâncias do nível inferior. O nível superior é a macro, é o agregado. Nível inferior é a micro, percebeu? É a firma, é o agente representativo. O agente representativo racional neoclássico produz o ambiente da otimalidade sistêmica do steady state.
é esse nexo, sabe, finalístico, teleológico, que não tem no Weber. E Claro. não tem no Keynes. E não tem no Keynes. O Keynes tem essa ideia presente de que eu vou construir trajetórias da melhor forma possível, né, usando a ideia da moral, da ética, da política, do compromisso que a sociedade tem. E eu vou, enquanto gestor, ou policymaker, fazer o melhor possível, mas sem saber que isso vai me gerar uma redenção, algo plenamente alcançável. Esse ponto eu acho absolutamente crucial. Principalmente, vamos chegar nas questões depois do Brasil, a questão do Brasil hoje. Eu não tenho uma trajetória previsível, mas vou deixar para falar isso depois, se for necessário. A gente diz geralmente que o todo não é meramente a soma das partes, né? Então acho que casa com isso. Mas para os neoclássicos embora eu vou dizer que não, que nós estamos fazendo uma leitura equivocada da sua própria concepção. Mas, enfim, então vamos passar um pouco para o Keynes, que o tema central do texto é justamente esse nexo, né, entre a escola institucionalista clássica e a pós-keynesiana. Então, aí, nesse ínterim, o trabalho ele aborda questões de tomada de decisão individual, das interações micro-macro, que a gente estava comentando agora, a formação do estado de ânimos, né, de expectativas, que é o animal spirits, que eu particularmente considero muito, muito importante, e, finalmente, o conceito de incerteza, né? Então, o texto aponta que tanto a visão de Keynes, de desenvolvimento econômico, quanto o ambiente institucional, eles partem de uma perspectiva analítica que é centrada nessa noção de incerteza e salienta a importância justamente desse estado de ânimos, né? Então, alegando que o animal spirits e instituições são noções congêneres em perspectivas analíticas diferenciadas, né? Eu achei muito interessante esse trecho. Eu gostaria que tu pudesse falar um pouquinho mais sobre essa relação e justamente esse nexo que é o que o trabalho se propõe a apresentar, né? Tá? Eu diria que esses são os elementos fundamentais que tu citou, que estruturam o texto. Então, são essas 4 noções de certeza e animal espírito, percebeu? Essa decisão dos agentes e esse ambiente que ele que requer uma certa estrutura de consenso. Então, me parece que isso é que cabe estabelecer, evidentemente, pontos de conexão para a gente poder avançar, inclusive, dessa agenda de pesquisa. Então, tomar decisão sobre incerteza, quer dizer, é evidente que eu preciso de uma política monetária e fiscal compatível, adequada, sintonizada com os tempos históricos do meu país, da minha região, da minha circunstância produtiva, mas isso tem que estar, digamos assim, convencionado, como quem chama na teoria geral a ideia de convenções, que eu acho que seria a ideia de instituições. Percebeu? Instituição é essa conexão entre a parte, o indivíduo e o seu todo, a sua interação. O Weber diz que instituições é a forma de pensar dos indivíduos. Olha o ponto. A forma que os indivíduos pensam produz as instituições. Eu não tenho instituição, percebeu? Se não há um ambiente de interação. É a interação que faz as instituições tomarem a forma que tomam. É por isso que na teoria neoclássica não tem instituição, pelo menos na versão antes da lei. Eu não tenho instituições porque eu não preciso. Os indivíduos racionais, otimizadores, decidem por si só. Então, isso converge do micro, né, do plano lá, da base para o topo. Então, não precisa de instituição no neoclassicismo. No Weber, sempre precisou, porque instituição é conexão, é interação, tá certo? Aí vamos chegar na tua pergunta, na decisão e do animal espírito. Para o que eles a mesma coisa. Instituição ou sua convenção é a forma que eu transmito comportamento sob certeza do indivíduo angustiado, saber se faz, a sua decisão de emprego, de renda, de demanda efetiva, de compra, de investimento, da aquisição de ativos ou não, por se desfazer deles, através de uma conexão que essa sua decisão vai ter com o todo. Então, me parece, esse lado interativo que está na teoria geral, está também no Weber, e esse é um ponto eu diria, de convergência nessas duas abordagens. Ou seja, não basta ter uma política fiscal e monetária extremamente lógica, consistente e racional para produzir um ambiente de crescimento econômico ótimo, adequado, ou do tipo, eu vou convencer os agentes que se eu sou racional, o país vai ser, de fato, conduzido à redenção do crescimento econômico harmônico, percebeu? É o paraíso, é o céu. Eu vou conduzir o nirvana do desenvolvimento, né? O nirvana do desenvolvimento. Essa noção não existe, nem no Keynes e nem no Weber, principalmente. Até porque o crescimento ou desenvolvimento econômico é um processo coletivo que se dá no que eles chamam de propriedades emergentes. O crescimento emerge de uma circunstância alicerçada pela decisão dos indivíduos. E essas decisões individuais têm que estar em sintonia com esse ambiente coletivo da melhor forma possível. Mas essa articulação pode ser feita da pior forma possível. Então, o desenvolvimento pode ser absolutamente caótico
desastroso, percebeu? E infernal, conduzir o país para o caos. Eu não sei o que vai surgir desse caos, se tem uma boa estratégia de desenvolvimento ou uma má estratégia de desenvolvimento que vai combinar nesse processo. Agora, o processo histórico é cheio de absurdos. O próprio Weber diz isso. A história é absurdista. Ela pode gerar resultados completamente inesperados, fora desse ambiente na qual a gente está projetando aquele resultado. Eu não estou dizendo que o Keynes é assim, até porque o Keynes não tem essa ideia de teoria num ambiente evolucionário propriamente dito, mas ele fica muito na questão da moral, da ética, das decisões do policymaker sintonizadas com a ideia distributiva, da democracia, né? Do ambiente econômico de prosperidade para que haja a condição de cumulatividade nesse processo, percebeu? Mas o Weber, nesse ponto, ele é mais fatalista. A história pode gerar absurdo, sim. Por quê? Porque isso é inerente ao processo evolucionário. Certo? Eu posso gerar dramas que o próprio Weber não chegou a viver, ele morreu em 29, como foi a Segunda Guerra Mundial, como foi a ascensão do nazismo, como foram essas articulações, que são articulações institucionais, oriundas de uma ideia, né, a princípio, aparentemente ingênua, quando a gente sabe alterar aqui ingênua, que ao avançar esse processo eu gero absurdos, que ele chama da história ser absurdista. Mas ela é um voo cego, eu não sei o que vai acontecer. Né? A não ser que eu vá corrigindo, fazendo esse processo de tentativa e erro do ponto de vista de gestão de política econômica ao longo da sua própria trajetória. Então, o indivíduo, olha lá, a economia política, tá certo? As forças sociais, o ambiente na qual essa economia opera, ele tem que estar permanentemente instigado ao acompanhamento, a ideia de tentativa e erro para botar as coisas no seu devido lugar. É uma disputa, é uma noção de antagonismo, aí se aproxima muito com a ideia, de alguma medida, da teoria da regulação. Sim, agora voltou. Mas então, eu particularmente eu gostei muito de ler o texto e dessa relação que foi proposta, né? Porque até uma coisa minha, assim, eu penso que muitas vezes a gente tende a colocar esses pensamentos em caixinhas separadas, assim, e utilizar ou uma abordagem ou outra de maneira desconexa, assim, mas na verdade a própria construção dessas escolas de pensamento ela está conectada, né? Então, e parece que se a gente fizer essa análise, amplia muito a nossa capacidade de compreensão, né? E abre um campo muito vasto para pesquisa, né? Conforme é mencionado até, inclusive, no texto. Então, trazer um pouco para o debate de política econômica, queria te propor uma pergunta um pouco mais de conjuntura sobre o Brasil nesse momento, que não tem como a gente não falar, né? Então, o Brasil ele apresentou uma recuperação muito lenta depois da recessão, né, da crise de 2015-16. O crescimento somado de 2017, 18 e 19 não recuperou sequer o tombo de 2015, já foi muito fraca essa recuperação, muito lenta também. Então, eu te pergunto, a primeira coisa, se a gente poderia sugerir que não houve, utilizando os conceitos daí apresentados no texto, a formação de um novo estado de expectativas para a retomada do investimento privado, mesmo assim, mesmo com essa taxa básica de juros atingindo níveis mínimos históricos, né? E aí, partindo de uma segunda parte da pergunta, que está relacionada agora com a pandemia, que representou mais um forte choque na demanda agregada, né? E o quadro se tornou ainda mais sensível. Então, hoje, aqui, enquanto a gente está gravando, é dia 13 de setembro, e no início dessa semana foram apresentados números oficiais do PIB. No primeiro trimestre foi revisado esse número, passou de uma queda de 1,5% para 2,5%, e agora, isso antes da pandemia ainda, e agora nesse segundo trimestre um tombo foi de quase 10%. Então minha pergunta é possível superar essa incerteza e ancorar um novo estado de ânimos, né, a fim de estimular a tomada de decisão privada no ambiente marcado em insuficiência de demanda agregada, que geralmente já é insuficiente demanda agregada, mas agora com a pandemia ainda mais, e mantendo essa austeridade fiscal nos gastos públicos? É possível isso? Bom, eu não sei se eu vi o final da questão, porque está me ouvindo bem agora, nesse ponto? Sim. Tá, Vinícius? Eu acho o seguinte, a tua pergunta é extremamente interessante, extremamente ampla, mas como é que eu vou te dizer? Tu sabe já a resposta aqui, tu sabe a resposta que eu vou dar. Eu acho que é totalmente impossível. A trajetória do Brasil, do ponto de vista de falta de crescimento,
Eu acho o seguinte, essa análise do Weber se presta muito pouco para fazer prospecções de conjuntura, porque eu estou trabalhando num plano de alta complexidade na economia, onde eu tenho Estado, eu tenho classe, eu tenho disputa, eu tenho a classe trabalhadora, eu tenho a classe estrutural, eu tenho ideia de inovação tecnológica, tudo meio que junto. Eu acho que falta no Brasil um eixo, sabe? Uma estratégia que estava na moda em outras épocas falar estratégia industrial. Eu diria que falta uma estratégia institucional. O Brasil está batendo com a cabeça na parede há anos, eu diria desde o final dos anos 80. Aliás, desde os anos 80, a chamada década perdida. Nós nunca retomamos uma estratégia, que eu diria, bem sucedida de desenvolvimento econômico, que o caso clássico, tu bem sabes desse ponto, até pelo curso que já fizesse nessa colocação, que foi o período, basicamente, do getulismo, chamado desenvolvimentismo. Ali parece que eu tinha... Percebeu? Estratégias de desenvolvimento compatíveis com a sua época. Embora tenha problemas, tem críticas, tem todos esses pontos, mas eu tenho uma espécie de, olha lá, ó, convenção, talvez pela época do próprio keynesianismo, na chamada Constituição do Estado de Bem-Estar. A gente criou uma espécie de apêndice do Estado de Bem-Estar norte-americano aqui com as características regulacionistas da economia brasileira, que eles são peculiares. Mas ali me parece que o regime funcionou bem. Né? De 30 a mais ou menos 80, as taxas de crescimento foram satisfatórias. Houve um certo crescimento industrial extremamente relevante e uma conexão externa. O ponto de vista distributivo continuou o mesmo desastre de sempre. Então, o país me parece que já tem nessa sua matriz esse quadro de excludência social que não é tão fácil de resolver. Para mim, isso aí é um ponto fundamental, percebeu? De resistência à mudança das estruturas institucionais. Enquanto nós não atentarmos para esse ponto, me parece que nós jamais vamos ter um estado de bem-estar na economia brasileira. E esse ponto está longe de ser reconhecido hoje como uma variável fundamental para a estratégia de crescimento econômico. Se isso não acontecer, nós vamos ficar batendo com a cabeça permanentemente. Sim. Ponto 2 que tu coloca. Só a expectativa de taxa de juros ou de curto prazo para a decisão empresarial de investir, ela não vai acontecer, porque a mentalidade empresarial brasileira ela é extremamente resistente, né, à tomada de decisão, ela correndo risco e ela assumindo esse ônus da incerteza. Ela tem que ser transferida ou para o governo ou para os parceiros internacionais. Alguém assume essa encrenca, porque eu, enquanto empresário brasileiro, não estou disposto a assumir, muito menos em um ambiente turbulento como nós estamos vivendo. Quando eu falo nós estamos vivendo, não é 2015 para cá, ou não é pós-impeachment para cá. Eu estou dizendo desde os anos 80, né? O Collor, o Plano Real, que tentou dar uma estabilizada na questão inflacionária, o período do Lula, que do ponto de vista de política econômica não teve grande mudança, mas do ponto de vista social e distributivo teve avanços notáveis, que incomodou muita gente nesse sentido. Depois a questão da herança fiscal que a Dilma assumiu e não conseguiu resolver, na questão do empresariado voltar a tomar a dianteira do processo de produção na qual eles se negaram a fazer, até por falta de ambiente de confiança, e depois culminando no período, né, do Temer e do período atual do Bolsonaro, onde está longe de haver uma expectativa de retorno do crescimento por parte das atividades empresariais privadas, nesse sentido, para erguer um novo projeto de crescimento. Falta-nos, eu diria, uma estrutura institucional à la Weber. A micro, a base, percebeu? O indivíduo não conecta com o todo. Cada um tem a sua intenção. E se eu for disseminar isso no âmbito da economia política, o processo é mais confuso e mais disperso ainda. Portanto, eu acho que nós estamos atravessando um período de absoluta turbulência. A incerteza não é questão de grau, ele é incerto porque eu não sei para onde é que eu vou. Como é que eu vou falar em estrutura de consenso de crescimento econômico do Brasil 22, ou 25, ou 35, se eu não tenho a menor ideia se a economia vai produzir, sabe? As quinquilharias lá da 25 de março, ou vou produzir artigo para as novelas da Globo, né, vender os bens de consumo, ou vou entrar pesado nas novas tecnologias, como o Japão, depois a China fez a partir dos anos 80, né? Nós enfrentar esse desafio tecnológico, ele é irreversível, e gerar estruturas produtivas, leis, institucionais, organizacionais, que incorporem a questão da inovação como ponto central. Poucos insights nesse sentido foram feitos no Brasil. Algumas universidades tomam essa dianteira do sistema de P&D. Nós não temos um sistema de P&D. O Richard Nelson, dos neoespeterianos, diz que a economia só cresce como sistema de pesquisa e desenvolvimento, o Sistema Nacional de Inovação, está basicamente desenhado. Nós não temos sequer algo que se aproxime disso. Pelo contrário, as estruturas inovadoras que a gente tem no Brasil, que foram extremamente exitosas nos últimos 20 anos, estão sendo destruídas. Então, não tem como esperar, via taxa de juros, que o crescimento retome-se, sabe? Automaticamente. Isso é uma ilusão neoclássica, que o Weber, lá em 1899, tanto criticava. O Weber está criticando isso.
percebeu? Parece uma ilusão, mas também um pouco de teimosia, né? Porque a gente já está há alguns anos com essa estratégia, né? A questão fiscal com a Dilma teve esse sentido também, né? Alguns estímulos pelo lado da oferta, como a redução da taxa de juros, mais uma vez, né? Isenções fiscais, desoneração da folha de pagamentos, e não foi capaz de sustentar o crescimento econômico, né? Por que agora, numa situação muito mais fragilizada, isso funcionaria? Perfeito. Só pegando esse exemplo dessa tua questão que tu tá me lançando com a ideia original do Weber, quer dizer, não adianta definir uma política de estímulo no plano macroeconômico, percebeu? No plano da política econômica governamental, que eu gosto de chamar de quadradinho de cima, que automaticamente vai refletir uma acomodação dos agentes lá embaixo no quadradinho de baixo. Então, eu tenho que ter exatamente uma sintonia. Ou seja, nós temos que partir do Brasil, me parece, para a construção de uma estrutura de consenso onde eu contemple a questão distributiva. Eu não tenho a pretensão de dar, perceber, um legado, porque não é nem intenção do nacionalismo fazer isso, como a gente botou no texto. O que deve ser feito para a gente crescer? Mas nós temos que fazer uma série de coisas que não estão sendo feitas. Estão sendo totalmente negligenciadas. A estrutura de consenso é uma delas. Sem essa estrutura de consenso, não tem como ter uma solução possível. Nem no âmbito do Estado, nem no âmbito das grandes firmas, nem no âmbito do capital estrangeiro e nem no âmbito das pessoas, dos trabalhadores, das classes sociais inseridas no projeto de reconstrução nacional. Então, me parece que a perspectiva nesse sentido não é nada alvissareira. Só pegando o parênteses que tu colocou, eu diria que a crise brasileira, eu já fiz um texto mentalmente, eu nunca escrevi, ela não começa apenas em 2015 ou com o impeachment, percebe? Ou em 90. Eu diria que tem um marco, que seria em 2014, com esses movimentos, 2013, etc., caracterizam, eu diria, nós ingressamos na Grande Depressão. Aliás, muito parecido, em alguma medida, com o que aconteceu no mundo na década de 20 do século passado. Essa Grande Depressão exige um reordenamento, percebeu? Comportamental, institucional, em várias instâncias. O que a gente está vendo é apenas um certo regramento seguindo estratégias que são chamadas, eu diria, neoliberais. Eu até acho impróprio, mas que seja, né? Estratégias neoliberais que automaticamente vão acomodar a economia ao seu revés. A economia é complexa e mal comportada demais para seguir esses ditames. Então, me parece que esse é um ponto a ser observado. Então, nós temos que partir para a construção de uma estrutura de consenso para começar a emergir e trabalhar nesses pontos. A tecnologia, a inovação, a visão de firma, a visão de Estado, etc. A austeridade fiscal é só a expressão atual desse problema que é muito maior, né? Parece que é só a ponta do iceberg, assim, né? Eu acho que a austeridade fiscal... de um projeto, né? Perfeitamente, no ambiente de caos, não só das finanças, mas da própria economia, que ela não está dando resultado. Até 2008, com a grande crise lá que aconteceu nos Estados Unidos, da subprime, ela foi relativamente bem. Depois, o efeito foi posterior, né, dessa crise que aconteceu nos Estados Unidos, do sistema financeiro, lá, que o Minsk previu nesse sentido da agenda pós-keynesiana. Agora, fazer medidas de austeridade fiscal, no ambiente que nós estamos aprofundando, né, a crise e a depressão, até por falta de estímulo, olha lá, por carência de animal spirit no ambiente empresarial, é aprofundar a própria crise. A economia não vai ter essa recuperação em V e nem estava se expandindo no ano passado, como foi dito, principalmente, né, pela visão predominante das autoridades governamentais atuais. Nós estávamos num processo dramático de crise que só se aprofundou em toda a década de 2010 em diante. Eu acho que esse quadro está longe de ter sido revertido. Também não tem solução para isso. Também concordo. Bom, professor, então acho que é isso. Muito obrigado pela disponibilidade e pela conversa. Acho que foi muito proveitosa, acho que todo mundo vai gostar. Lembrando que o artigo sobre o qual a gente conversou, ele está nesse livro, Macroeconomia Moderna, lançado pela KB, que conta com a contribuição de diferentes pesquisadoras e pesquisadores, em variados temas, né, que são caros à abordagem pós-keynesiana, como a financiarização, política fiscal, monetária, cambial, industrial, inclusive MMT, que é um tema que está na ordem do dia, mudança estrutural e muito mais. Então, tem o site da editora, que eu acho que a gente vai colocar aqui depois, para comprar o livro. E te agradeço mais uma vez pela participação. Um forte abraço. Obrigado. Eu também agradeço, Vinícius. Um abraço para vocês e para todo o pessoal da KB ali. Eu já estou com saudade de ver o pessoal aí. Com certeza. Legal. Valeu, professor. Até mais.